Olá pessoal, nós estamos gravando este vídeo no dia 15 de outubro, que é o dia de luta com relação à violência à pessoa idosa. A nossa temática é envelhecimento, diga não à violência. E dentro dessa perspectiva, nesse dia, nós vamos tratar desse assunto. Lógico que eu preferia não ter o dia 15 de junho para realizar alguma tarefa. Acho que não seria necessário a gente se reunir para tratar dessa questão da violência do idoso, se todos, de um modo geral, já estivesse a consciência de que deve cuidar do bem-estar da pessoa idosa. Então, é importante a gente refletir, infelizmente, sobre essas questões relacionadas com a violência à pessoa idosa. Quero primeiro passar alguns dados para vocês. O Brasil tem hoje mais de 28 milhões de pessoas idosas, pessoas com mais de 60 anos. Isso significa que um terço da população do país já é idoso ou idosa hoje. Uma outra coisa é que os idosos são responsáveis, né, pelo sustento de milhões de famílias nesse país. E quando eu falo família aqui, inclui filhos, netos e os aderentes também. Né? Em 2019, as denúncias de violências recebidas pelo Disque 100 representaram 30% do total geral. O que isso significa? Que de o universo das reclamações, das denúncias que o Disque 100 recebeu, 30% representava denúncia contra pessoas idosas. É importante, né, quando você identificar ou desconfiar de qualquer atitude de violência contra idosos, não se omita, denuncie. Isso pode ser feito de forma anônima. Certamente as autoridades irão manter contato, né, com esse idoso que está sendo violentado para tentar resolver a sua situação. É muito interessante que todos, né, todos, zelem pela saúde do idoso, pela segurança, porque esses idosos foram aqueles que nos ensinaram ao longo da vida e cuidou, né, também do nosso desenvolvimento. E nada melhor do que ser agradecido a essas pessoas com a prática do amor ao próximo. Nessa live, ou nesse vídeo, eu quero dizer que nós precisamos conhecer os tipos de violência, principalmente a igreja. A igreja precisa conhecer o tipo de violência. Lembrando que a igreja tem voz profética e é um instrumento de transformação que deve combater todo o tipo de violência. Os atos de violência contra a pessoa idosa têm aumentado a cada dia, mas ainda continua no terreno do ignorado, pois nem sempre são denunciados. Por isso que é expressivo o aumento das queixas de violência junto aos órgãos de defesa dos idosos. Os setores públicos e privados que militam com o envelhecimento têm procurado minimizar o problema da violência. Mas a gente sabe que ela tem vários setores ou fatores, né, que vai se produzindo esse tipo de conduta, e principalmente dentro da família, que é onde aparece o maior número
de violência para as pessoas idosas. Então, a violência contra a pessoa idosa, ela machuca a nação e revela o preconceito que ainda se tem com o envelhecimento, né? A discriminação, certo? Uma série de coisas que fazem com que o idoso muitas vezes fique no anonimato da vida. Ele até às vezes procura esse anonimato para se livrar ou para não perturbar a paz familiar. Então vamos lá. A primeira violência que eu quero tratar aqui é da violência estrutural. Ela é caracterizada pelos aspectos resultantes da desigualdade social, como a situação de penúria originada pela pobreza, pela miséria e pela discriminação. No Brasil, os idosos aposentados recebem, em média, 3 salários mínimos, o que representa que está na linha de pobreza. Veja, se a linha de pobreza são 3 salários mínimos, imagine o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo. Que situação encontra os nossos idosos? Por isso que é muito comum você encontrar nas cidades idosos morando debaixo de viaduto, debaixo de ponte, morando na rua, não é? Por quê? Porque não estão em casa e não encontram vagas nos albergues públicos. As vagas que têm são ocupadas e são poucas. Mas tudo isso por quê? Porque o país, o Brasil, não se preparou para o envelhecimento. Então não deu muita atenção para as políticas públicas do envelhecimento. E aí o que acontece? Nós estamos vendo hoje os idosos nessa situação de abandono, como a gente presencia no nosso dia a dia nas cidades. Uma outra coisa que o Estado tem que fazer é institucionalizar o Estatuto do Idoso, porque não adianta você ter apenas o estatuto, o texto, não adianta. É importante que esse texto aqui ele seja colocado em atividade, porque só ele colocando na prática vai oferecer condições de sobrevivência aos idosos mais necessitados. Então, a ausência de responsabilidade governamental, institucional, né, ela é muito grande, porque o Estado deve ser aquele que proteja a pessoa idosa. Ele está para proteger as pessoas idosas. Então, é importante que o Estado não tenha apenas a lei, porque desde que o Brasil é república, já foram escritas mais de 50 leis e decretos que vêm para o benefício do idoso, mas que não é colocado em prática. Uma coisa interessante no estatuto é que com esse estatuto aqui, né, com esse estatuto, o que é que acontece? Nós fomos considerados pela primeira vez pessoas humanas. Veja só o que diz o estatuto. É uma coisa que até parece, a gente tem que rir, né? Porque é interessante isso. No artigo 2º do Estatuto diz assim: o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Já pensou? Quer dizer, antes do Estatuto, nós não tínhamos direitos inerentes a pessoas humanas. Então, só depois do Estatuto é que nós passamos a ser considerado pessoa humana. Então, você veja aí a questão dessa violência estrutural. O outro tipo de violência, essa é mais comum, é a violência financeira. Ela é a exploração concernente ao uso não consentido dos recursos financeiros da pessoa idosa. É o cartão da aposentadoria, é a pensão,
enfim, algum benefício que o idoso tem ou os próprios bens construídos ao longo da vida. Dados da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso registram que mais de 60% das queixas se referem à disputa dos familiares. Quer dizer, a luta pelos bens, pela posse do idoso, enquanto o idoso ainda está vivo. Pela posse dos bens, da pensão, aposentadoria, imóveis e outras coisas, né? E eu chego a dizer que o próprio governo oficializa a violência financeira contra o idoso quando determina a obrigatoriedade do desconto da parcela do BPC na folha de pagamento. Por que isso? Porque isso garante ao banqueiro um investimento sem risco em cima das pessoas idosas. Ora, quem empresta tem que correr o risco de não receber. Pode receber e pode não receber. É a mesma coisa da pessoa que vende fiado, né? Comerciante que vende fiado, ele pode receber ou não. O banco que empresta o dinheiro ao idoso, ele tem que correr o risco de receber, de não receber. Mas não, o governo obriga ao idoso a ter o seu empréstimo descontado logo na folha de pagamento. Isso é uma violência financeira que o Estado, né, criou sobre as pessoas idosas, certo? E aí não só tem essa, porque nós sabemos também que há outros fatores do Estado que também é violência, porque a violência não só está na família, na sociedade, o Estado também faz ela, tá? Como, por exemplo, quando demora na concessão de aposentadoria. Hoje está até melhor, mas teve uma época que era um horror a pessoa se aposentar, né? Correção de benefício, que foi embora isso. Então, tudo isso também o Estado, né, que vai fazer as leis, ele termina não cumprindo as leis. E aí, isso se caracteriza como uma violência à pessoa idosa. Outro tipo de violência é a violência física. Acontece quando se usa a força para obrigar alguém a fazer o que não deseja, provocando-lhe ferimento, dor, mutilação ou morte. A violência física é praticada na sua maioria pelos filhos, mas os netos também produzem isso, o cuidador e o cônjuge. Geralmente, quando isso acontece, principalmente pelos filhos homens, essa violência está relacionada ao uso da droga, do álcool, por aí, tá? Por essas coisas. Como a vítima reside no mesmo espaço do agressor, os atos são mantidos em sigilo a fim de não macular a imagem da Sagrada Família. É a síndrome de Absalão, o terceiro filho do rei Davi. Né? Ela continua presente no meio da família hoje. Absalão se rebelou contra o pai e tentou lhe tirar o trono. Infelizmente, o código do silêncio continua alimentando violência física e familiar nos dias de hoje. O diagnóstico das notificações e estatística da violência é recente, mas a agressão à pessoa idosa ela é histórica, né? Ao ponto de ser considerada uma questão cultural. Eu não vejo por aí questão cultural. O que eu vejo é que falta amor naqueles que deveriam amar os seus idosos, né, para com eles. A outra violência é a violência pessoal. É quando o próprio idoso, né, por alguma razão, provoca em si mesmo algum ato de violência. E as razões para isso são várias. Né? A própria exclusão social sentida pelo idoso provoca esse tipo de comportamento. Muitas vezes são os preconceitos que o idoso tem com a idade, ele acha que é jovem, ele gostaria de ser jovem, ele quer viver uma vida jovem. Né? Outra questão é a questão da mobilidade física, a questão de acessibilidade. Tudo isso pode provocar uma depressão. Né? O idoso rejeita a medicação, rejeita a alimentação, rejeita a higiene e vai configurando uma eutanásia.
oriunda da depressão. A taxa de suicídio de idoso ela é muito alta. Em 2000 foi registrado que a taxa chegou a 7,49% para cada 100 mil idosos, enquanto a média brasileira é de 4, quer dizer, 4 idosos para cada 100 mil. E os homens são aqueles que mais cometem suicídio. A violência institucional. Ela acontece quando o Estado político não realiza as políticas públicas para o setor, de respeitando a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso e a própria Constituição Federal. É cometida em nível macrosocial e reproduzida das instituições públicas de prestação de serviços, como hospitais, ambulatórios, e nas instituições de longa permanência, os abrigos, hoje chamado de ILPI, tanto público como privado. Desde 1917 há no Brasil mais de 50 atos legislativos sobre direitos e proteção do idoso, mas na realidade nunca saíram do papel. É como a gente diz, né? Tem o Estatuto do Idoso, mas o Estatuto está só na letra, né? Ele precisa ser colocado em prática. O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Pessoas Idosas data de abril de 2004 e tem como objetivo implementar, né, políticas concretas, né, e legais que assegurem o direito do idoso, assim como combater os maus tratos e a negligência, que é muito comum. As pessoas acharem que o idoso é uma pessoa completa, que não precisa de nada, então muitas vezes vai só em busca, né, do dinheiro do idoso, da sua aposentadoria. Então, o outro tipo, né, de violência é a institucional, né? O plano propõe algumas ações, que é garantir a participação da pessoa idosa na vida econômica, social e cultural e política, possibilitar a inclusão do trabalho remunerado ou voluntário, né? Criar infraestruturas e obras que produzam melhorias nas condições urbanas, facilitando a acessibilidade. O problema sério no Brasil são as calçadas, que a gente vê isso, conscientizar sobre a violência em sua diversidade, inserir os idosos em programas brasileiros de alfabetização, né? Viabilizar ações de humanização, certo? Dentro das próprias ILPIs, desenvolver projetos que promovam o envelhecimento ativo e saudável. O problema é que os direitos mais simples não são respeitados, como a garantia de prioridade. Veja a questão do transporte para idoso, na saúde e no lazer. O transporte é campeão de reclamação, né? Por quê? Porque não se respeita o idoso no transporte coletivo. E tem a violência intrafamiliar, é aquela que acontece no limite ali da família, né? Como eu já falei, a família por ser sagrada, né? Então ela não é muito denunciada. Mas cerca de 2/3 das agressões a pessoas idosas são praticadas, né, por filhos, netos e cônjuges. No Brasil, o índice de pessoas idosas que moram com parentes, o que os parentes vivem em sua casa, né, ou a casa do idoso, é superior a 95%. É aquele filho que casou, que não tinha para onde ir e foi morar no quarto da mãe, que é viúva, e aí vamos fazer um quartinho lá no fundo do quintal para colocar o idoso lá, né? Colocar a mãe lá. E pouco mais, a mãe não tem nem acesso mais à casa, por algumas razões. E isso vai criando conflitos que vão desembocar na questão da agressão dentro da própria família. Não são denunciadas porque elas são reguladas pela lei do silêncio, né? Então, o que é que acontece? O que é que vai provocar essa violência intrafamiliar? Ela é fruto das modificações estruturais nas famílias, motivada por separações, dificuldades financeiras, né, que são deterioradas, né, durante a convivência. Outras causas é o número de pessoas que são direta ou indiretamente dependentes de idosos,
né? E isso gera conflitos, na sua maioria, porque o idoso fica, muitas vezes, sem até o espaço, né, que era dele como casa. Uma outra violência é a violência negligencial. Já vem aí a palavra bem clara, né? Negligência. Isso significa quando há omissão de cuidados necessários. E é muito comum também no Brasil. A vítima, o idoso, é vulnerável. Às vezes é portadora de uma dependência física ou mental e tem distúrbio de locomoção, insônia, enfraquecimento, né? Incontinência e requer cuidados permanentes no dia a dia. Mas a família não se preparou para o envelhecimento, o Brasil não se preparou para o envelhecimento, a igreja também não se preparou para o envelhecimento, né? E aí a gente está tendo uma dificuldade enorme de trabalhar ou de vivenciar essa questão, né? O artigo 70, o artigo 97 do Estatuto do Idoso diz que deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de inerente perigo, o recusar, né, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, o que é que acontece? Tem uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa, né? O Estatuto do Idoso prevê a prisão familiar por negligência, né? E quando não tem uma condição de ajustar isso, o idoso vai ter que ser removido para uma ILPI, que não é nada bom, porque na realidade sair da própria residência, onde você viveu 50, 60, 70 anos dentro de uma cultura e agora ir para outro tipo de cultura, isso geralmente cria dificuldades para a pessoa idosa. Outro tipo de violência é a violência psicológica, né? Se caracteriza pelo uso de agressões verbais com a finalidade de intimidar, humilhar, discriminar, isolar a pessoa idosa. O simples é o seguinte: o filho quer que o pai ou a mãe promova a troca da geladeira da sua casa. E geralmente a avó não tem condições, o avô não tem condições, mas gosta muito do neto. Aí o filho faz, tá bom. Então, agora o fulano, né, cita o nome do filho, não vem mais visitar vocês. Isso é um tipo de violência psicológica, né? E ela é muito frequente no dia a dia da pessoa idosa e pode causar, olha, bem, pode causar depressão, alienação, desordem pós-trauma, culpabilidade, medo e desesperança. Nós estamos gravando esse vídeo na época da pandemia do coronavírus, né? Eu recebo muitos telefonemas de pastores, colegas, pedindo orientação como trabalhar os idosos nessa questão da desesperança, porque há tantas informações, há tanta notícia que é dita uma coisa hoje, amanhã não é mais. É um universo, né, uma enxurrada de informações. Isso na cabeça do idoso cria uma desesperança terrível. Até eu disse para um, olha, diz lá para teu idoso para não assistir nenhum tipo de programa jornalístico que fale só sobre morte, para não criar esse medo e essa desesperança. A violência psicológica, né, que nós estamos vivendo agora no coronavírus, nós estamos vivendo isso, um tipo de violência psicológica. Bom, eu sou idoso. Aí lá para o lado, não sei se foi São Paulo, criaram um caminhão de cata-velho, né? Então o caminhão passava na rua querendo pegar os velhos, né? Anunciando que ia pegar os velhos, não sei o quê. Isso aí é uma violência psicológica com relação ao idoso. É um bullying, né, com relação ao idoso. Quando a gente era criança, era o Papa Figo que vinha pegar a gente. Aí agora ficamos idosos, quem vem pegar a gente é o catavelho. Tá entendendo? Então isso é um tipo de violência psicológica. E esse é o pior tipo de violência, porque ele faz estrago à mente, à alma, ao corpo, certo? E eu quero dizer até para vocês que isso não está só fora do ambiente religioso, né? Seria muita ingenuidade minha pensar que no contexto eclesiástico, né, não existe essa problemática, né, da violência psicológica. A gente sabe que existe. Vamos colocar um sangue novo, vamos trocar isso, né? Tudo isso faz parte desse tipo de violência. Agora, por que a violência
psicológica é pouco denunciada? Por não haver provas materiais, visíveis, e às vezes por temor. O idoso não quer denunciar os familiares que está sendo violentado do ponto de vista psicológico. O último tipo de violência que eu vou falar aqui é a violência sexual. Né? Alguém poderia perguntar, Igor, como é que pode idosos sofrendo violência sexual? Sofre, viu gente? O índice de mulheres idosas que são violentadas é bem maior do que as pré-idosas. Né? Aparentemente a gente pensa que o meliante, né, não procura as mulheres idosas para cometer os seus crimes. Não é porque a idosa não tem aquele corpo emblemático que motiva a agressão sexual que ela não é violentada. A gente denuncia muitos casos, né, de mulheres idosas que são violentadas. Né? Segundo o Estatuto do Idoso, a violência sexual contra a pessoa idosa passa por ações como incentivar o ato a fim de obter excitação, relação sexual ou prática erótica por meio de aliciamento, violência física e ameaça. No segmento da pessoa idosa é acentuado o número de mulheres que são violentadas, mas muitas vezes elas não vão à delegacia fazer a queixa, certo? Por vergonha. Imagina uma mulher com 70 a 80 anos chegar na delegacia e dizer que um jovem de 19 anos cometeu ato sexual violento. Ela tem vergonha de fazer isso. E os meliantes preferem essas mulheres porque ela não tem resistência física. Né? Se uma jovem não tem, imagine uma idosa. Né? E a vergonha de falar. Né? Quando eu era presidente do Conselho de Direito do Idoso do Estado de Pernambuco, a gente recebia casos que vinham da polícia, etc. E as mulheres muitas vezes só denunciava a violência quando, por exemplo, se contaminava com HIV. Aí ela contava a história para a psicóloga ou para a assistente social. Então, nós sabemos que muitas vezes essa violência contra a mulher ela está muito ligada a esse sistema patriarcal, né, que considera a mulher com menor valor do que o homem, não importa a idade que ela tenha. Durante essa pandemia, nós estamos verificando que há um aumento considerável de violência, né, familiar, não só com relação aos idosos, mas às mulheres e crianças. A família parece que perdeu o amor pelo outro, e o outro é apenas um objeto. E o idoso é o velho que deve ser descartável, que não precisa de nada, que é autossuficiente. Não é por aí. Então, gente, olha, aquelas mulheres idosas que moram sozinhas, é bom ter o cuidado familiar com relação a isso. Ela quer morar sozinha? Permita que ela mora sozinha porque ela administra a sua casa. Mas é bom ter sempre um telefone para conversar, fazer amizade com o vizinho, certo? Porque numa necessidade tem alguém para socorrer. Então é importante que isto aconteça, não é? Para que a mulher idosa não seja violentada. As pessoas pensam também que idoso não faz sexo, mas faz, tá, gente? Eu estive num congresso do Ministério da Saúde em Belo Horizonte e duas preocupações lá no congresso era a questão do idoso que está ingerindo muito álcool, por conta da solidão ele vai beber mais, e a outra preocupação era o aumento da quantidade de idosos que contraíram o HIV. E quando o idoso contrai o HIV, ele, pela fragilidade do corpo, ele tem os seus dias reduzidos de forma mais rápida. Então o idoso continua fazendo o sexo tão quanto quando tinha 18 anos, e aí a gente às vezes pensa que não cessou, né? Que gera um preconceito, sabia? Muitos homens não querem dizer que são idosos, não querem aceitar que são idosos. Por quê? O envelhecimento tem a ver com a masculinidade, né? Aquela ideia que agora já dobrou o cabo da boa esperança, agora não faz mais sexo, isso, aquilo, outro. Então, muitos deles têm esse preconceito com o envelhecimento por conta da questão da sexualidade. Mas vamos ter cuidado com as nossas
viúvas, né? Muitas delas até chamam de viúvas graças a Deus. São aquelas viúvas que quando eu pergunto a ela, viúvas graças a Deus, sim. Aí eu pergunto, sabe por que é a viúva graças a Deus? Aí ele diz, não, eu digo, é aquelas que dizem assim, olha, pastor, depois que o meu marido morreu, eu pego o dinheiro dele, gasto como quero, vou para onde eu quero, que Deus o tenha em bom lugar. Então o idoso homem tenha cuidado, tá? Para não entrar na relação das viúvas, graças a Deus. Se cuida, tá? Queridos, nós queremos desde já agradecer a vocês antes desse último slide, né? E espero que vocês compartilhem, né, essas informações para outras pessoas. Vocês podem usar essa orientação nos seus grupos de idosos. Fique à vontade para fazer isso. Nós, como secretário nacional da pessoa idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil, o nosso propósito é orientar, produzir material também para que as igrejas, a REPAP, né, que é a Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa, possa, quando tudo voltar à normalidade, utilizar esse material. Eu quero ler esse último slide, que é o texto de Mateus 25, de 35 a 45. Mostra nesse texto pelo menos 7 ações com relação ao cuidado que nós devemos ter com as pessoas. E aqui, lógico, que eu quero enfatizar que nós precisamos tratar dos nossos idosos. Né? Alimentar o faminto. Está lá, né? Porque tive fome e me deste de comer. Saciar o sedento. Tive sede e me deste de beber. Aceitar o outro. Era estrangeiro e hospedaste-me. Proteger com dignidade. Estava nu, me vestisse. Afetividade. Adoeci e visitar-me. Aceitação. Estive na prisão e fosse ver-me. E por fim vem a gratidão como reconhecimento da missão cumprida. Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizeste. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.